Por isso, nosso primeiro tema de hoje é o principal assunto, não de Goiânia, não só do Brasil, mas do planeta. Ontem, um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, durante a contagem oficial de votos do colégio eleitoral definidos nas eleições presidenciais em novembro e que deram a vitória ao democrata Joe Biden. Momentos antes da invasão ao Congresso, Trump havia publicado em sua rede social, no Twitter, em seu perfil oficial, que marcharia junto com os apoiadores ao Congresso. Autoridades em todo o mundo reagiram à invasão, sede do Congresso dos Estados Unidos, denunciando o que consideram um ataque à democracia. E é sobre este assunto que eu recebo aqui na nossa programação a Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes, e também meu companheiro semanal, porque eu sou o fã incondicional do Sagres Internacional, professor de História, de Geopolítica e também apresentador, comentarista, produtor do nosso podcast de Política Internacional, professor Norberto Salomão. Professor Norberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar participando aí. É sempre bom colaborar com o Sistema Sagres, dando aí boas informações, como você falou. Boa tarde a todos. Boa tarde para você também, Lívia. Tudo bem por aí? Vinícius, boa tarde para você no estúdio, por aqui tudo em paz, graças a Deus. Um grande abraço para toda a equipe do Sistema Sagres, do Tom Maior. E obrigado, professor Norberto, pela sua presença aqui no Tom Maior conosco. Prazer, Lívia. Professor, queria começar nossa conversa sobre todas essas situações. O senhor já conseguiu digerir o que aconteceu nos Estados Unidos? Rapaz, olha, tem tem um livro que se chama Simulacro e Simulações. O autor agora me faltou aqui a mente, mas é isso, a questão da criação de uma hiperrealidade, né? A gente está tendo narrativas cada vez mais complexas, então elas estão colocando a ficção no chinelo. A ficção não está conseguindo acompanhar essa hiperrealidade, né? Essa narrativa ou essas narrativas que vão se compondo. Eu, sinceramente, eu fiquei estarrecido. Em que pese, a gente já esperava alguma coisa do Donald Trump, mas a gente esperava um ataque histriônico dele, alguma coisa assim. Não que isso fosse levado às ruas e nem nessa proporção. Talvez alguma manifestação ali na porta do Capitólio, né, que é a casa do Legislativo estadunidense, mas, sinceramente, não imaginava algo assim. Eu estou até assim com a noite mal dormida, porque eu fui acompanhando ao longo da madrugada o desenrolar das coisas, dos noticiários. Acompanhei logo, no finalzinho da madrugada, a certificação do Joe Biden, né? Achei interessante essa coisa deles terem retomado. Acho que essa postura demonstrou uma postura firme na defesa da democracia, mas que é difícil de digerir, você usou a palavra correta. É muito difícil. E a coisa se torna ainda mais indigesta quando a gente percebe que aqui no nosso país, no Brasil, o governo atual é um governo que até então era profundamente alinhado com essa perspectiva. Então, óbvio que isso gera um temor de alguma ação assim, mas acho que ao longo do nosso papo nós vamos desenvolver algum raciocínio nesse sentido. Eu fui me lembrando, Lívia, quando eu fui vendo as imagens ontem, assim, num primeiro momento eu achei que fosse uma postagem de alguns desses sites de humor, né, tipo Sensacionalista. Mas depois que eu fui acompanhando e fui vendo as imagens, a quantidade de gente que se manifestou, que invadiu, porque aí já extrapolou qualquer limite de manifestação da opinião. Eu me lembrei eu não sei se vocês assistiram House of Cards. O House of Cards, eu assisti essa série que tem no Netflix durante aquele processo do impeachment. Então, o movimento que a Dilma Rousseff fazia para proteger o Lula, e depois o movimento Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Então, eu acompanhava a história e me chamava a atenção porque eu estava vivendo isso no Brasil, a gente estava vivendo isso. E quando
Aí, de repente, no perfil oficial do House of Cards, ele dizia: Brasil, não consigo acompanhar, né? Da quantidade de reviravoltas que tinha. Mas hoje eu acho que o House of Cards tem uma ótima inspiração para retomar mais uma temporada, viu, professor? É isso mesmo, não dá para fazer. É o que eu estou dizendo, a ficção não consegue acompanhar essa hiperrealidade. O autor que eu me esqueci aqui, pesquisei aqui agora, eu não ia lembrar mesmo, é o Jean Baudrillard, que escreveu Simulacro e Simulação, serviu de base até para o filme Matrix e para outras produções, enfim, essa questão da hiperrealidade à medida que os meios de comunicação de massa vão cada vez... É um livro dos anos 70, você não tinha nem ainda essa coisa da internet, e ele já fazia essa projeção muito interessante. Simulacro e Simulação, Jean Baudrillard é o autor. Achei que você ia falar assim, você não tinha nem nascido. Aí eu ia falar, é isso mesmo. Não, eu já tinha. Certo que eu já estava dando as minhas corridinhas por aí. Diga, Lívia. Eu ia perguntar para o professor Norberto algo que ele já começou a sinalizar na primeira fala dele, das repercussões disso para o nosso país, né? Eu acho assim, a gente pode tentar antever possibilidades, cenários, nós não temos bola de cristal, as pessoas mudam de opinião, o movimento da sociedade é esse. Mas assim, hoje, professor, no cenário de hoje, com as cartas no tabuleiro, né, com as peças no tabuleiro que a gente tem hoje, o que a gente pode apreender de consequências para o nosso país, para a democracia brasileira, para o cidadão brasileiro e para os gestores públicos brasileiros, né? Eu acho que é interessante a gente remeter um pouco à própria trajetória do Jair Bolsonaro na presidência. Ele já teve uma postura mais radical, ele foi obrigado a se aproximar pelas circunstâncias, e a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né, do centrão, então ele já foi obrigado a flexibilizar, e a derrota do Donald Trump foi um duro golpe para o que ele pretendia, ele, os filhos, né, o próprio Eduardo Bolsonaro fundou aí um comitê conservador, né, então seguindo mais ou menos aquela trilha até do QAnon, que é um outro grupo radical nos Estados Unidos, que tem mais ou menos essa trilha, essa linha de teoria da conspiração, de buscar sempre inimigos da nação, para fazer um chamamento ao patriotismo, né? Esses movimentos que se apropriam da bandeira de um país, eu acho isso sempre muito perigoso, porque a bandeira do país representa vários setores da sociedade, e não um só setor ou um só partido, né? Então, pegando essa trajetória, é bom lembrar, eu me lembro de uma cena, talvez vocês me ajudem mais com a memória, mas quando o Bolsonaro, sem avisar o presidente do Supremo Tribunal Federal, que à época era o anterior, o Dias Toffoli, ele não avisou, vocês se lembram disso? Ele atravessou a pé, foi até o Supremo Tribunal, sem estar na agenda, e pediu para ser recebido pelo Dias Toffoli, e o Dias Toffoli, inteligentemente, o recebeu, para evitar um desconforto, né? Eu imaginei que ele, inclusive, fez aquela caminhada acreditando que não seria recebido. E ali já faria, né, já tornaria aquilo um palanque. Por que eu estou citando isso? Porque aquele ato, somado àquela fala do filho do Bolsonaro, de que com cabe um soldado você conseguiria tomar o Supremo Tribunal Federal... Fechar. Não é fechar? Foi um sinal, era um sinal muito claro, que é esse tipo de incitação que o Donald Trump fez. E entenda, gente, o que eu estou dizendo aqui não tem nenhum teor partidário ou ideológico, absolutamente, é uma questão técnica. Basta observar os fatos. Depois nós tivemos a Sarah Jeromini, que preferia ser chamada de Sarah Winter, talvez uma coisa mais germânica, não é? Se é que me entendem, conduzindo elementos com tochas na mão, lançando fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa coisa de desconstruir as instituições tinha sido até então uma tônica. Eu vi nesse ano de 2020 o Bolsonaro, mesmo que suavemente, mudando muito da sua postura, ficando calado em muitas oportunidades que ele antes não ficava. O que eu compreendo é que, caso o Donald Trump tivesse sido reeleito, nós teríamos um recrudescimento dessa posição bolsonarista e dos próprios bolsonaristas. Inclusive, ainda durante o pleito, agora nos Estados Unidos,
Ele próprio não reconheceu, ele talvez tenha sido um dos últimos a parabenizar o Joe Biden aí pela vitória, inclusive falando que ele tinha informações, até eu me lembro num dos programas do Sagres Internacional que eu falei com o Rubens. Falei, olha, então, quem sabe ele pode ajudar o serviço secreto, a CIA lá, porque ele disse que tinha informações seguras de fraude nas eleições dos Estados Unidos. Isso é um problema. E me desculpe se eu estou me alongando um pouquinho mais, mas para a gente compor essas peças que vocês estão falando. E eu me lembro também de uma outra oportunidade, vocês vão me desculpar, eu não vou lembrar a data, em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele tinha ganhado as eleições no primeiro turno no Brasil e que as eleições foram para o segundo turno porque as eleições no Brasil foram roubadas. E que ele tinha provas disso e que no momento adequado ele apresentaria essas provas. Quando eu fiquei sabendo disso, eu chamei isso de ventriloquismo político. Por quê? Porque, na verdade, o Jair Bolsonaro estava repetindo quase que ipsis litera, ao pé da letra, discursos do Trump. Né? Então, o que você está dizendo? O que a gente pode esperar para o Brasil? Eu entendo que as instituições brasileiras têm que estar muito atentas para evitar que situações como a que ocorreram nos Estados Unidos ocorram no Brasil e de forma ainda mais acentuada. O Bolsonaro também, naquela reunião que, em virtude das denúncias do Sérgio Moro, quando ele saiu do Ministério da Justiça, a Justiça obrigou a serem entregues e tal, vocês devem se lembrar que ele também colocou que a população armada é uma população livre, era uma coisa assim, quer dizer, quase incitando a essa ideia meio que miliciana. Né? E o problema disso é que quando você reúne grupos assim, você dá um chute nas instituições, você invalida as instituições e, por conseguinte, a própria Constituição e cria uma suposta imagem, uma pseudo-imagem de que o poder vai estar na mão do povo. Só que os grupos populares eles são extremamente heterogêneos, como a gente viu ontem, quer dizer, tanto vai ter um sujeito barbudo, com escrito Campo de Auschwitz, quer dizer, numa clara referência neonazista, como você vai ter elementos da supremacia branca ou o cidadão médio desempregado e frustrado com seu insucesso. Né? Como a gente vê acontecer no Brasil em grupos de WhatsApp, pessoas criticando juízes, que juiz ganha muito, mas ninguém vê o quanto se estuda para ser juiz. Né? Um desafio que eu faço a essas pessoas é sente uma semana e tem que estudar para prestar qualquer concurso. Ah, mas tem abuso, aí é uma outra história falar de abuso. Mas sabe, descredibilizar postos, autoridades, instituições, onde há erros, é óbvio que eles têm que ser combatidos. Então, o que eu digo? Eu acho que se passou muito pano para o Trump nos Estados Unidos e tem se passado muito pano não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas para outras autoridades, como o próprio general Augusto Heleno, que quando foi feito o pedido para... o possível pedido para o celular do presidente e tal, o Augusto Heleno falou que isso poderia ter consequências terríveis, quer dizer, fazendo uma ameaça meio que velada às instituições. Então, nisso tudo, o que eu acho? Para 2022, é importante que o Tribunal Superior Eleitoral esteja muito bem consolidado, se preparando para isso, fazendo campanhas. Eu acho que é importante que o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a prerrogativa para inquirir o presidente da República, o inquira quantas vezes forem necessárias, sob declarações que representem uma ameaça à segurança nacional e às instituições. As pessoas têm que ser chamadas a prestar contas do que falam. Por exemplo, essa declaração dele caiu no vazio, de que ele foi roubado no primeiro turno. Olha, ele teria que ser chamado a prestar contas sobre isso. Respondendo aí a sua pergunta, para que a gente evite no Brasil algo semelhante ao que a gente está vendo nos Estados Unidos, e talvez de uma forma até mais intensificada, eu acho que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem falhas imensas. Né? A Polícia Federal tem, os organismos têm, eu tenho, vocês têm, enfim. Se tem falhas, denuncie quais são as falhas e que elas sejam corrigidas e que, se houver culpados, que eles sejam punidos. Mas daí é querer destruir a organização do Estado pura e simplesmente e não apresentar nada. Vamos fazer uma reforma administrativa. Perfeito. Quais são os parâmetros, como é que será feito? Agora, simplesmente dizer, os juízes do Supremo, os ministros do Supremo não são sérios, eu vou mudar tudo, eu vou colocar alguém terrivelmente evangélico, enfim, criando esse sectarismo, que foi o que o Trump fez. Você acaba criando esse quadro que a gente observou. Então, assim, há um perigo de, em 2022, a gente ter algo assim? Claro que sim, mas eu acho que a gente tem tempo e espero que as autoridades estejam bem atentas para isso.
Só um outro ponto muito rápido, que é o seguinte. Na eleição do Donald Trump em 2016, ele se valeu muito das fake news. E dessa vez ele não pôde usar o mesmo recurso. E olha que ele tem grande popularidade. Ele ainda tem grande força nos Estados Unidos. Mas hoje os controles estão maiores. Ele está suspenso no Twitter, no Instagram, no Facebook, por tempo indeterminado. Porque nesses últimos dias que faltam, há uma grande ameaça. Eu vou parar aqui, senão eu vou atropelar até a pergunta que vocês vão fazer. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu com clareza cristalina, professor. Muitíssimo obrigada. Obrigada. É uma aula. Professor, é uma aula, exatamente. Não, e eu quero saber, antes da gente voltar um pouco sobre essa questão da democracia, até o tempo bem apertado, mas tenho dois questionamentos. O primeiro acompanhando a repercussão, se o próprio vice-presidente, que nos Estados Unidos é o presidente do Senado, né, o presidente do Congresso, Mike Pence, se ele foi contra, se nesse movimento de hoje, mais 3 assessores diretos do gabinete anunciaram que pediram demissão. É um movimento que empodera ainda mais o Joe Biden, que assume a partir do dia 20 de janeiro, e dá mais força ao discurso do Joe Biden de coletivo, de agregar, de não ser esse tom sectarista que você destacou. Esse movimento final, nessa reta final, ainda dá mais poder e mais força para o Joe Biden? Para o Joe Biden, que você quis dizer, ou para o Mike Pence? Não, para o Joe Biden. É porque se o vice é contra, né? Se o vice é contra, se os assessores, se o próprio primeiro escalão já começa a pular fora, vamos dizer assim, do barco, né, de não aceitar esse tipo de conduta, só dá mais força para o próximo presidente, que é o Joe Biden? Perfeito. Não, porque eu quando você foi encaminhando o questionamento, eu pensei na figura do Mike Pence também, se me permitir falar rapidinho disso. O que acontece? O Mike Pence, ele não traiu, pode parecer que ele traiu o Trump, mas a questão é que, nesse momento, você tem que sair um pouco da loucura, da irracionalidade. Eu digo assim, toda vez que um governo de extrema direita ou de extrema esquerda chega ao poder, nós atingimos a fase da irracionalidade. A razão perde sentido, tanto é que os governantes são considerados mitos, e se tem uma coisa que o mito não suporta é a razão, porque a razão é questionadora, né? Então, o que a gente observa agora é assim, o Mike Pence, o vice-presidente, você disse bem, por lei, ele é o presidente do Senado, né? E não tem um sujeito que dirige os trabalhos do Senado? Tem. Né? É o senador que é o presidente pro tempore, que é chamado, que é um membro lá, é um senador. O vice-presidente, apesar de não ser senador, pela Constituição, ele é que preside o Senado nessas sessões, nessas situações. Então, eu observo também que o Mike Pence e alguns republicanos, com o próprio Mitch McConnell, eles perceberam que agora ou você se apega ao Donald Trump ou você se apega às instituições e à Constituição, até para que a sua carreira dentro do Partido Republicano permaneça. Porque eu não sei se vocês compreendem que o Donald Trump ele acabou de atropelar o Partido Republicano mais uma vez. Então é como se ele dissesse, eu não preciso do Partido Republicano. Vocês vão ver que daqui a pouco, quando tiver a posse do Biden e tal, ele vai começar a centrar fogo contra nomes do próprio Partido Republicano. Vocês vão observar essa situação. E aí, respondendo a sua pergunta, Vinícius, eu acho que o Joe Biden, o presidente eleito pelo Partido Democrata, ele não só sai fortalecido, como ele sai vitimizado, né? Quer dizer, ele sai como uma vítima nesse processo. Ele sai com uma expectativa de alguém que vai recolocar os Estados Unidos no trilho da democracia, porque esses movimentos eles não são só antidemocráticos. Eu os chamo de antipolíticos, porque aí não tem nada a ver com a política, aí nós voltamos à barbárie. Né? Pessoas invadindo. E outra coisa, de uma concepção dos seguidores do Trump infantilizada, quer dizer, eles estão dando birra. Eu perdi, não vale. Só vale quando eu ganho, quando eu perco, não vale. Veja, tudo o que aconteceu nessa eleição, o voto pelo correio, ocorreu da mesma forma nas eleições do Trump, mas ele ganhou. E se ele achava que essa fórmula não era correta, nos 4 anos de mandato dele, ele não fez nada para modificar. Remete ao mesmo processo que nós tivemos no Brasil aqui, nas eleições em 2020, em que se criticou o voto pela urna eletrônica e tal, mas depois que ganharam, você não vê nenhuma lei, nenhuma medida, nenhuma proposta de se alterar isso, né? É por aí. Professor... Parece uma criança mimada, né, professor? Não aceita. É isso.
É isso. Você vê que a postura desse tipo de governante, seja o Viktor Orbán na Hungria, seja aquele outro, se me permite a expressão, entre aspas, meio maluco, o Rodrigo Duterte das Filipinas, que inclusive xingou o Papa de filho de alguma coisa, porque na visita do Papa às Filipinas o trânsito empacou. Quer dizer, você imagina, esses caras não têm a menor noção, né? Quer dizer, eles têm atitudes que parece aquela atitude daquele garoto de sala de aula que aprontava mó bagunça, que chamava atenção para si, e quando era suspenso ainda contava vantagem. Quer dizer, parece que é essa ideia, né, do cara que põe fogo no circo. Vinícius, só uma pitadinha aqui. Freud explica, viu, professor? Aí a gente vai lá na psicanálise para pedir ajuda. Porque eles, a questão da frustração, né, enfim, do mundo infantil, eles estão lá. Usou a palavra correta, quer dizer, os seguidores desse tipo de política são pessoas profundamente frustradas na vida, frustradas com as circunstâncias, né? Isso não é um demérito, absolutamente, é apenas uma constatação que alimenta isso, né? Professor, lendo bastante sobre esse assunto, me surge uma dúvida, porque toda hora aparece no site da CNN, no site da ABC News, no site no New York Times, todo mundo dizendo que pode ou não pode ser chamada a convocada a 25ª emenda. O que é isso? Olha o que acontece. Depois da morte do John Kennedy, do assassinato do John Kennedy, foi implementada essa medida para efetivar oportunidades muito especiais em que o presidente é retirado por incapacidade. Eu acho que aí talvez pegue a coisa, porque o que caracterizaria essa capacidade? O fato do presidente não estar em condições físicas ou mentais de prosseguir no cargo. Infelizmente, aí fica uma lacuna, porque eu acho que deveria acrescentar, ou quando o mandatário representar uma ameaça à segurança nacional, que eu acho que seria o caso mais aplicado. Mas hoje, seria possível aplicar a 25ª emenda? Bom, a 25ª emenda, a Constituição norte-americana tem pouquíssimos artigos e também tem poucas emendas, porque fala principalmente dos aspectos fundantes da pátria, dos direitos, né? Veja, a Constituição dos Estados Unidos é de 1787, é a data da Constituição dos Estados Unidos. E essa 25ª emenda é de 1967. Então, ao longo do tempo, foram ocorrendo emendas. Por exemplo, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que foi em 1863, é a 13ª emenda. O direito de voto aos negros nos Estados Unidos é a 15ª emenda, e por aí vai. A 25ª emenda, na sua seção 4, ela fala disso. Se o presidente estiver incapacitado, deve-se enviar para os seus assessores uma petição de consulta, se ele realmente está incapacitado, e os assessores, confirmando isso, deve-se fazer o pedido ao presidente do Senado, que é o vice-presidente. Então, seria o Mike Pence. E o Mike Pence colocaria isso em votação. Aí, no Senado, precisaria de 69 votos hoje e 290 votos na Câmara dos Deputados para a retirada imediata do presidente Donald Trump. Isso é possível fazer. Pode-se fazer isso. A pergunta que fica é conveniente se fazer isso ou seria tentar apagar fogueira com gasolina? Não é? Essa é uma boa pergunta, professor. Essa é uma boa pergunta que só o tempo dirá. Então, mas assim, eu consegui responder, quer dizer, a 25ª emenda é isso. É a possibilidade de você retirar imediatamente um presidente que está incapacitado, ou por questão mental, ou por questão física. É preciso que os seus assessores lá atestem isso ou demonstrem alguma referência disso. Você já vai ver a dificuldade disso, né? Quem é que vai querer testemunhar contra o Trump num momento como esse? Mas suponhamos que isso seja possível, o homem já está saindo. Se bem que a gente já viu que ele faz um jogo muito subterrâneo, como a gente viu ele pressionando o secretário de Estado da Geórgia para arrumar para ele 11.789 votos, porque aí ele conseguiria virar o jogo. Ele não imaginava que essa ligação viria à tona. Então demonstra como é que o Donald Trump atua, né? Muita gente está falando, será que o Donald Trump está com medo de sair agora porque ele vai ser acusado de um monte de coisa virar à tona? Claro que virá. Ele já vai responder agora, eles já estão só esperando ele sair do cargo, porque ele tem até então imunidade, mas a hora que ele sair, ele já vai responder a 4 processos muito duros sobre uma série de questões, inclusive questões de imposto de renda, né?
O homem é um sonegador do imposto de renda nos Estados Unidos, assim como a gente vê em alguns lugares do mundo, elementos que estão na presidência hoje que afirmaram que quando podem sonegar, sonegam mesmo. Professor, o cidadão comum pensa, né? Para a gente poder encerrar esse assunto, como a conversa é boa, o tema é inquietante e ele vem com um contexto muito grande de história, né? Um contexto de realidade, tudo. É importante a gente entender um pouco desse contexto para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. O senhor não tem bola de cristal, não é verdade? Sim, verdade. Normalmente, para se analisar, para o senhor buscar elementos, vai na história, em coisas que aconteceram, para poder tirar os seus argumentos, correto? Isso, verdade, exatamente. Para olhar para o futuro... Para olhar para o futuro, só existe um lugar, e não é bola de cristal. Sabe o que é? É o presente. Não, é os Simpsons. Olha, olha, em janeiro do ano passado, em dezembro do ano passado, foi exibida na 32ª temporada uma ação de invasão do Capitólio. É só assistir Simpsons, é ler o futuro. Como teve o episódio em que eles colocaram o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, quando ele nem era presidente, nem... Era só um big empresário. Então fica a dica, quer conhecer o futuro, assista Simpsons. Quer conhecer o contexto e o presente, assista a Sagres e o Sagres Internacional. O que vocês acharam, hein? Obrigado. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço por poder participar. Um abraço aí para a Lívia, para você, para a Letícia, para a Jéssica, para todo mundo aí, para a Jordana. E é sempre um prazer estar colaborando com o Sistema Sagres de Comunicação. E muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham, seja aí pela TV, pelo rádio, pelas plataformas. Continue nos apoiando, divulgue aí o trabalho do Sistema Sagres de Comunicação, que é um trabalho de qualidade. E lembrando, Lívia, e também quem está nos acompanhando, sábado tem a edição 100 do Sagres Internacional. É verdade. Edição 100 do Sagres Internacional. 2 aninhos já de programa. Já 2 aninhos. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Foi uma grande aula de história, de geopolítica, mas de comportamento, de postura. Falamos da criança ferida, de muita gente aí. Alma em Cura, amanhã a gente volta com as reflexões, combinado? Combinado, Vinícius. Um grande abraço. Então, a Lívia Bailão, professor Norberto Salomão, participando conosco nesta edição aqui do Sagres em Tom Maior, a gente tentando entender um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas principalmente o quanto isso pode nos beneficiar ou nos prejudicar, né, essa relação, o quanto a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta, onde não é a livre manifestação da opinião que está sendo colocada em jogo, mas sim agressões, mortes, violência, invasão, desrespeito às instituições, e é isso que está sendo colocado em jogo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se você pensa a favor, né, tem um olhar mais conservador, você tem todo o direito de pensar assim. Se você tem um olhar mais liberal, tem todo o direito. Se você tem um olhar mais socialista, tem todo o direito. Só que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, a vida e as instituições, porque não é na força, na violência que a gente vai impondo a sua visão de mundo, a sua visão de... a sua perspectiva de enxergar as coisas. E por isso que a gente traz pessoas gabaritadas para nos auxiliar nesse tipo de tema e de processo.